União Europeia e os Estados Unidos selaram então um acordo comercial em 15% sobre produtos europeus. E o Brasil segue, como vimos aí, nas negociações para tentar baixar essa sobretaxa de 50%. E essa negociação pode ser a mais difícil entre os países que estão aí na mesa com os americanos e pode interferir no acordo União Europeia e Mercosul? Assuntos então para José Eustáquio, pesquisador do IPE. Muito bem-vindo. Boa tarde, José. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui novamente com você sobre esse tema tão importante, né? Que sai semana, entra semana, a gente sempre está falando dele. É verdade, uma situação que vem ocorrendo, né, desde 9 de julho, quando Donald Trump anunciou esse super tarifaço aí de 50%. A gente já viu, né, José? Japão, União Europeia, outros acordos acontecendo aí ao todo, né, com o bloco da União Europeia, são 7 países. E eu te pergunto, pode ter pressão na economia americana, reflexos, né, e os setores, como a gente viu aí nas reportagens, os setores estão esperando que o Brasil ele destrave e logo esse diálogo com o Trump. Mas como é que você avalia, em primeiro, não é, esses acordos que Trump vem fazendo, né, com outros países? O Brasil ainda não entrou nessa, mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos lá. Isso é o que esperamos, viu, Simone? A verdade é que o que a gente observa é um jogo de equilíbrio geral no mundo, ou seja, à medida que os Estados Unidos retalia com algumas tarifas e aumento delas para os outros países, o que a gente pode observar é retaliação por parte desses países em relação à economia americana ou algum tipo de negociação. O que nós estamos observando é que, por exemplo, União Europeia, Japão, Arábia Saudita, Reino Unido, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Austrália, todos esses países chegaram a um acordo com a economia americana. E, de fato, o Brasil entrou como aquele país que está travado nessas negociações. Então, por exemplo, no caso da União Europeia, como bem retratado aí na reportagem anterior, eles conseguiram colocar tarifas de 15%, né, no que antes era esperado 30%. E, além disso, conseguiram isenções para aeronaves, setor de semicondutores e setores agrícolas. Ou seja, se o Brasil tiver problema, pode ser que a gente tenha problema com a União Europeia, caso venhamos a ter também retaliações dos países da OTAN. Por que isso? Porque hoje nós temos as tarifas de 50% vindas apenas da economia norte-americana. Mas nós sabemos também que a OTAN, que está fazendo acordos, né, principalmente com os Estados Unidos, né, alguns países, frente a acordos comerciais na área de defesa, como você mencionou, foram 600 bilhões de dólares na área de defesa e infraestrutura e 750 bilhões em energia. Ou seja, há também um estreitamento da União Europeia com os Estados Unidos nessas questões. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala da guerra entre Ucrânia e Rússia, nós sabemos que a economia brasileira participou com a compra de petróleo e de diesel vindo da Rússia. E isso, dependendo do que pode acontecer, também podemos ter retaliações em termos de aumento de tarifa dos países da União Europeia frente ao Brasil. Logo, a gente pode perder fatias do mercado agrícola, seja no mercado americano, seja na União Europeia. Isso vai ter um impacto grande na redução de emprego e na queda da produção da economia brasileira. Ou seja, a gente tem que tentar negociar com todos os lados. Para se ter uma ideia, no caso da Austrália, eles permitiram, depois de 20 anos, a compra de carnes americanas naquele mercado. Ou seja, os países já estão negociando. O que a gente observa é que a economia americana vem tirando proveito dessas negociações. O governo Trump coloca a tarifa mais em cima para negociar uma tarifa intermediária, mais algo que, se ele tivesse sinalizado de forma primeira, talvez essa tarifa já seria um absurdo. Então, e os países estão negociando a ponto de não retaliar. E aí eu vejo um pouco com preocupação.
porque a retaliação vai impactar o mercado doméstico também. Então, veja, se o aumento da tarifa pelos Estados Unidos impacta no crescimento da nossa produção aqui, se nós retaliarmos com o aumento de tarifas, o que vai acontecer é que nós vamos reduzir a oferta de produtos internacionais dentro da economia brasileira, principalmente aqueles vindo da economia americana, e isso pode ter um impacto no preço muito grande. Impacto no preço representa, de um lado, aumento das taxas de juros, e aumento das taxas de juros a gente já sabe qual que é o impacto que nós temos nos investimentos produtivos dentro do Brasil. Pois é, a gente estava colocando aqui já essas informações em relação à estimativa, né, que o setor aponta de perdas, né, perdas que podem chegar a 5 bilhões aí de reais, e em São Paulo também uma estimativa aí de redução de empregos. Quando a gente coloca a União Europeia, né, aumentando essas compras, né, essa previsão de compras de produtos agropecuários dos Estados Unidos, o nosso agro, então, pela tua análise, ele pode perder esse espaço. Por quê? Porque a gente tem um acordo Mercosul-União Europeia, que ainda não foi finalizado, mas isso pode refletir também, ter algum tipo de reflexo nesse acordo Mercosul e União Europeia? Com certeza, Simone. É como eu falei, isso é um jogo de equilíbrio geral. Vamos lembrar do primeiro governo Trump. O que aconteceu? Ele fez uma escalada das tarifas frente à economia chinesa. E no final, o que aconteceu com a economia brasileira? Nós ganhamos. Por quê? Aqueles mercados americanos que existiam na economia chinesa foram fechados. E quem ofertou? O Brasil. Então, naquele momento, nós saímos ganhando. O que acontece agora? É um cenário diferente. São múltiplas tarifas e, por exemplo, quando a gente fala da Indonésia, Filipinas e Vietnã, que são países que compravam produtos chineses para depois reexportarem para a economia americana, eles foram taxados em 20%. 20% é maior do que 15% na Europa e maior do que, por exemplo, 0% do Japão ou 0% da Arábia Saudita. No caso da Arábia Saudita, haverá um acordo também bilionário na área de inteligência artificial. Ou seja, todos os países agora estão se reorganizando em torno dos interesses americanos. Por quê? São os Estados Unidos que é a maior potência mundial, seja em termos tecnológicos, seja em termos financeiros, né? Então, os Estados Unidos é central nessa equação. Se o Brasil não souber negociar de forma adequada, o que pode acontecer é que a gente pode perder não só o mercado americano. A gente perdeu a conexão aí com o José Eustáquio, que estava justamente finalizando a análise dele em relação a essas negociações, né, que o Brasil vem tendo, né, e o governo brasileiro falando que falta esse diálogo, então, para essas negociações. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato com... Agora sim, José, você estava finalizando aí que o Brasil precisa dessas negociações, mas, por um lado, a gente está vendo aí a União Europeia, né, que selou esse acordo com os Estados Unidos, outros países, Japão, a Austrália, enfim. Parece que todos estão tendo esse diálogo aí com o presidente norte-americano, mas o Brasil ainda não conseguiu, não é? Pelo que a gente está ouvindo aqui do governo federal, que essa negociação avance. O que você acha que está faltando? Falta de interesse de Trump, porque ele já disse que as tarifas elas vão entrar no dia 1º de agosto. Não só o Brasil, mas aqueles outros países também que não tiveram esse tipo de negociação. Mas o que está faltando para o Brasil dar esse start? E os Estados Unidos é que estão emperrando? É o seguinte, no caso brasileiro, Brasil é uma economia muito estratégica para os norte-americanos. Ou seja, eles estão percebendo que o Brasil está se alinhando aos interesses chineses. E o que os Estados Unidos não querem é justamente isso. A mesma coisa nós vimos no Canal do Panamá.
nas primeiras medidas que o governo Trump fez, foi para recuperar, né, a participação americana naquele canal que é estratégico nas exportações mundiais. Ou seja, o caso brasileiro é um pouco parecido. Os americanos não querem perder o Brasil para a economia chinesa. Agora, veja que curioso, os próprios chineses já fecharam acordos com os Estados Unidos. Eu acho o seguinte, nós já mencionamos, existe a pauta política de um lado e existe a pauta econômica do outro. O que prevalece no caso brasileiro é a pauta política. Por este motivo, seria prudente dos nossos políticos, seja presidente ou mesmo ministros do STF, ou mesmo os nossos parlamentares, entenderem que a questão política hoje pesa muito mais neste acordo do que outra coisa. Então, se a gente tiver bom senso para questões, dar um passo atrás, seja nos excessos que nós vimos acontecer no nosso meio jurídico, a gente tem que dar um passo à frente também em termos da nossa democracia e nas eleições que vão acontecer no ano que vem. Se a gente conseguir fechar isso, eu não tenho dúvida, o acordo comercial vai sair de forma mais rápida e límpida. Mas se a gente não olhar para a questão política, não vai ter acordo e o que pode acontecer é que o Brasil se saia prejudicado muito. E aí, não é só o agronegócio. Por exemplo, a Taurus já sinalizou que pode sair do Brasil e isso geraria uma perda de 15 mil empregos, mais ou menos. Quando a gente fala da Embraer, a Embraer não produz se não comprar turbina americana. Então, veja, existem tecnologias que são importantes para a indústria aeronáutica brasileira. Então, nós estamos falando de setores não só do agro, o agro é muito importante, mas setores industriais que a gente tem pujança e tem capacidade de competir no mercado internacional. Então, acho que vale mais prudência agora do que querer exaltar os embates políticos internos que nós temos no Brasil. Pois é, não é? Os reflexos eles podem chegar em todas as cadeias, você citando aí cadeias importantes, como a Taurus, que é fabricante de armas, a Embraer também, né, fabrica os aviões aqui do Brasil. Você colocou para a gente, então, o mundo, né, alguns países se reorganizando em cima dos interesses dos Estados Unidos. Para a gente fechar aqui, do lado de lá, a gente viu aí, né, essa injeção de 600 bilhões na economia americana, 500 bilhões aí também do Japão, 600 da União Europeia, a projeção para o Japão mais 500 bilhões. Esse dinheiro todo chegando, esses impactos eu queria saber, como é que fica a economia americana diante desses acordos que ainda acontecem? Os Estados Unidos vai continuar mais forte ainda, né? Só na Arábia Saudita são 600 bilhões na área de armas, energias e inteligência artificial. No Japão, são 550 bilhões no setor automotivo. E na União Europeia, é mais de 1 trilhão entre áreas de energia, defesa e infraestrutura. Ou seja, o governo Trump está conseguindo canalizar não só os investimentos, como também negociar estes mercados. Isso é muito importante. É prudente que o Brasil tenha condições de entrar nessa discussão, senão podemos ficar fora de um grande mercado e podemos desestruturar nossa economia interna. Isso seria muito ruim. E no final, viu, Simone, quem paga por toda essa conta é o trabalhador. É o agricultor que acorda cedo e vai colher o seu produto, é o porteiro do prédio que está ali dia e noite, sempre está ali no seu trabalho, é a faxineira, enfim, é o brasileiro, é o cidadão comum que vai pagar por isso. Por quê? Vai ser menos empregos, vai ser menos renda na nossa economia, menos circulação de dinheiro, e isso tudo tem um impacto em cadeia, que não é só o produtor de café, não é só o produtor de soja. Vai ser
o motorista que faz o frete desse produto agrícola, vai ser aquela agência que busca exportar o produto, vai ser a indústria nacional que compra tecnologia dos Estados Unidos, ou seja, muita gente vai ser impactada. Então eu espero que a gente consiga rever isso, dar um passo atrás nas questões políticas, vamos pacificar o Brasil, porque é isso que nós precisamos. Se a gente conseguir fazer esse ajuste, não tenho dúvida que o Brasil tem mais a contribuir e a ser aliado dos Estados Unidos do que o contrário. José Eustáquio, pesquisador do IPEA, nosso analista semanal aqui. José, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, né? A gente segue acompanhando essa questão das negociações entre Brasil e Estados Unidos. Obrigada, um bom início de semana para ti e até semana que vem. Boa semana, Simone, um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.